Olá pessoal, vamos resolver as questões da Polícia Federal, gabarito provisório, quentinho para você. Chegou em casa, tá nervoso, quer ver as resoluções, quer ver se acertou, já vai quentinho para você tranquilizar, beleza? Vou começar aqui com as questões de raciocínio lógico. Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Premissa 1. Eu não sou traficante, vírgula, eu sou usuário. Premissa 2. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Premissa 3. Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. Conclusão. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir. Vamos ao que interessa agora. Já coloquei as premissas aqui, já estão aqui bem escritas, por sinal. E a conclusão. Coloquei letras, já está em letras, para agilizar. A primeira questão fala assim: se a proposição eu não sou traficante for verdadeira, se a proposição eu não sou traficante for verdadeira, então a premissa 2 que está aqui, então a premissa 2 será uma proposição verdadeira, independentemente dos valores lógicos das demais proposições. Então vamos lá. Se a proposição eu não sou traficante for verdadeira, a proposição eu sou traficante que está na premissa 2 será o quê? Falsa. Beleza. Como você está diante de uma condicional, é só pensar o seguinte: quando que a condicional é falsa? A condicional é falsa na estrutura Vera Fischer. Então ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Como eu tenho a primeira como falsa, logicamente que a minha condicional já será verdadeira, independentemente dos valores lógicos das outras proposições. Por isso, questão correta. Ok? Vamos à próxima questão. Sob o ponto de vista lógico, a argumentação do jovem constitui uma argumentação válida. Calma. Já coloquei as argumentações aqui. Estão as argumentações. A professora Fernanda ajudou com a letra está bonita, beleza? Então vamos às argumentações. Ele fala que é uma argumentação válida. Se eu conseguir construir uma argumentação inválida, questão incorreta. É o que eu vou fazer para você. Vou construir uma argumentação inválida utilizando o método das premissas falsas. Vou utilizar o método das premissas falsas. Desculpa. Utilizando o método da proposição falsa. Você vai pegar a última e vai dizer que é falsa. Vai pegar a última e vai dizer que é falsa. Se todas as outras forem verdadeiras e a última for falsa, o argumento é inválido. Então, beleza, já coloquei falso aqui. Para que o condicional seja falso, eu terei que ter um verdadeiro e um falso. Foi o que eu achei. Então, é a única coisa que eu tenho na questão, um verdadeiro e um falso. Vou pegar esses valores aqui e vou irei colocá-los aqui em cima. E vou achar os valores de acordo com o que for achando. Então, se eu tenho não usuário falso, usuário é verdadeiro. Tenho não usuário falso, usuário é verdadeiro. Eu tenho GD verdadeiro, então vou ter um verdadeiro aqui. Ó. Vou ter um verdadeiro aqui e aqui eu vou ter um falso. Beleza. Como eu tenho um falso aqui e aqui é uma conjunção, essa estrutura aqui já vai ser falsa, porque a conjunção apareceu um falso, ela é falsa. Essa estrutura sendo falsa, o condicional, o primeiro sendo falso, ele já é verdadeiro. Beleza. Professor, as demais não dá para saber, porque o verdadeiro daqui não garante nada, esse verdadeiro aqui não garante nada. Então eu vou construir essas daqui verdadeiras. Se a questão não fala nada e eu consigo colocar verdadeira, eu posso colocar. Vou colocar aqui verdadeira. Coloquei aqui verdadeira. O não ter vai ser o quê? Não traficante. Como eu tenho conjunção, aqui vai ser verdadeiro também. Eu tenho que ter as duas verdadeiras. Se o não ter é verdadeiro, o T é falso. E na condicional, se a primeira é falsa, a condicional já é verdadeira. Olha o que eu acabei de construir. Premissas verdadeiras com uma conclusão falsa. Se eu construir premissas verdadeiras com uma conclusão falsa, argumento inválido. Portanto, questão incorreta. Vamos para as próximas questões agora. Fartando de força, vamos lá resolver as questões de raciocínio lógico. Se P e Q representam, respectivamente, as proposições eu não sou traficante e eu sou usuário, então a premissa 1 estará corretamente representada por P e Q. Olha lá, atente-se. Lembra o que eu falava em aula?
Um P, eu não sou estudante. Não necessariamente você tem um não, tem que estar simbolizado como sendo não P. Então aqui vai estar certinho. Eu não sou traficante. Olha lá, eu não sou traficante, simboliza P. Eu sou usuário, vai ser Q. Eu sou usuário, Q. Olha para a frase e pensa, eu não sou traficante, mas eu sou usuário. Lembra os sinônimos? Mas é igual a e, que é conjunção. Olha lá, questão corretinha, ó, fácil. Vamos à próxima. A proposição correspondente à negação da premissa 2 é logicamente equivalente a: como eu não sou traficante, não estou levando uma grande quantidade de droga ou não a escondi. Olha como fica fácil. Você tem P2 simbolizando traficante, então grande quantidade de droga, e eu não escondi. Muito bem, qual que é a negação do condicional? Lembra, você dá um tiro, para sustentar o tiro você tem que ficar de perna aberta. Perna aberta é um E. Muito bem, aí você lembra, mantém a primeira e nega a segunda, ou seja, mantém a primeira e vai ser a negação do segundo termo. Muito bem, agora é só você pensar. Manteve. O que a questão te disse como resposta? Como não sou traficante. Olha o erro. Independente do resto, ele negou e não há essa necessidade. Então essa questão está errada. Não tem segredo, povo. Tá bem tranquilo. Vamos à próxima. Vamos ler o texto. Sempre tem que ler o texto, não tem jeito. 10 policiais federais, 2 delegados, 2 peritos, 2 escrivães e 4 agentes foram designados para cumprir mandados de busca e apreensão em 2 localidades próximas à superintendência regional. O grupo será dividido em 2 equipes. Para tanto, exige-se que cada uma seja composta necessariamente por um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes. Essa questão eu falei em sala e disse que ia cair. Quem não acreditou, perdeu. Então ele falou que a equipe tem que ter um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes, a metade. Aí eu pergunto, se você escolhe uma equipe, escolhendo uma equipe, a outra já está formada. Então você vê apenas as possibilidades de uma equipe. Cada escolha sua vem de um espaço amostral diferente. Cada escolha sua vem de um espaço amostral diferente. Então você teria que fazer assim. Para escolher o delegado, combinatória de 2, tomados 1 a 1. Para escolher o perito, combinatória de 2, tomados 1 a 1. Para escolher o escrivão, combinatória de 2, tomados 1 a 1. Para escolher o agente, combinatória de 4, tomados 2 a 2. Aqui, beleza. São 2 possibilidades para cada escolha. A única que seria diferente seria essa daqui. Então, combinatória de 2 tomados 1 a 1, eu tenho 2. Combinatória de 2 tomados 1 a 1, eu tenho 2. Combinatória de 2 tomados 1 a 1, eu tenho 2. E combinatória de 4 tomados 2 a 2 é 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3. Já mandei embora o 2 fatorial. Vocês já estão espertos, já fizeram a prova. Sobrou o outro 2 fatorial, que é 2. Corto 4 com 2, que é 2 fatorial. Sobra 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 8, 48. Então, as possibilidades de escolher uma equipe, a outra já estando escolhida, 48. Ele fala que são mais de 50 maneiras diferentes, portanto, questão errada. Que beleza, que facilidade, tranquilidade. Vamos à próxima. Se 5 dos citados policiais forem escolhidos, aleatoriamente, independentemente dos cargos, então a probabilidade de que esses escolhidos constituam uma equipe com exigência inicial será superior a 20%? Beleza. Primeiro, o que é a probabilidade? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Qual é o número de casos possíveis da questão? Escolher 5 agentes. Escolher 5 agentes, dentre os 10. Precisa de ordem? Precisa de cargo? Não. Então é combinatória. Combinatória de 10, tomados 5 a 5. Qual é o número de casos favoráveis? Número de casos favoráveis é a quantidade de equipes que eu posso formar. E eu já tenho essa possibilidade aonde? Aqui. Eu já sei que eu tenho 48 possibilidades de formar a equipe. Então, o número de casos favoráveis será 48. Então, a minha probabilidade é igual a 48 sobre combinatória de 10 tomado 5 a 5. O 10 vai para cima,
o 5 vai para baixo. Quantos faltam a 5 para chegar a 10? Mais 5. 5 fatorial. Beleza. Então, a minha probabilidade é igual a 48. Esse 10 fatorial eu vou desmembrar. Vou resolver esse 10 fatorial aqui separadamente. Essa parte aqui vou resolver ali embaixo, depois eu coloco aqui. Vou resolver só 10 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Vou levar o 10 até o 5. E paro com fatorial. Então, embaixo eu deixo um 5 fatorial. Para quê? Para cortar com aquele 5 fatorial que está lá. Vai embora já. O outro 5 eu desmembro. Para poder simplificar. O 1 não precisa. Então, 5 fatorial vai embora com 5 fatorial. 5 vezes 2 vai embora com 10. 3 vai embora com 9, fica 3. 8 vai embora com 4, fica 2. Olha o que sobrou para mim. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 7, 6 vezes 7, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. Então, esse 10 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial, me deu o resultado de 252. Vou colocar esse 252 aqui. Vou colocar esse 252 aqui. A pergunta é, será que isso aqui é inferior ou superior a 20%? Quanto que é 10% de 252? 25,2. Quanto que é 20% de 252? 50,4. Portanto, 48 é menor que 20%. Como a questão fala que é superior a 20%, questão incorreta. Viu que beleza? Vamos à próxima questão. Se todos os policiais em questão estiverem habilitados a dirigir, essa questão eu passei em sala. Só está um pouco diferente, mas eu passei em sala. Então, formadas as equipes, formou as duas equipes já. Uma de um lado, outra do outro. Sempre lembrando que são 10 pessoas, formou uma equipe de 5 e outra equipe de 5. A quantidade de maneiras distintas de se organizar uma equipe dentro de um veículo, com 5 lugares. Então, eu já formei a equipe com 5 pessoas e eu quero colocar essas 5 pessoas nesses 5 lugares. Tem diferença do motorista? Não tem, porque todos sabem dirigir. Então, são 5 pessoas em 5 lugares. Eu só vou trocar, só vou cambiar os lugares. Trocar, cambiar ou permutar 5 pessoas em 5 lugares. Permutar 5 pessoas em 5 lugares, permutação de 5, 5 fatorial, que é igual a 120. Olha que beleza. Então, 5 pessoas em 5 lugares. Motoristas mais 4 passageiros. Será superior a 100? Mas é lógico, 120 superior a 100. Portanto, questão correta. Vamos às próximas questões. Vamos resolver agora mais 2 questões. Lembre-se, o texto inicial não há necessidade. Você já parta para o que realmente precisa. Com referência a essa situação hipotética e considerando que, após a análise de 100 denúncias, tenha-se constatado que 30 delas se enquadravam como tráfico de pessoas e como pornografia infantil. Outras 30 não se enquadravam em nenhum desses 2 crimes e que, em relação a 60 dessas denúncias, havia apenas a certeza de que se tratava de pornografia infantil. Julgue os itens subsequentes acerca dessas 100 denúncias analisadas. Então, olha lá, importante para você já identificar. Você sabe que o total de denúncias foram 100, 30 não relacionava nenhum dos 2 crimes, ou pornografia infantil ou tráfico de pessoas. 30 era relacionado aos 2, então o círculo central, certo? E 60 eram pornografia infantil. Então, você identifica aqui. Agora vamos à sua pergunta. Os crimes de tráfico de pessoas foram mais denunciados que os de pornografia infantil? Vamos avaliar. Olha lá, você tem o conjunto. Pornografia infantil são 60 ao todo. Se 30 são os 2, o que você vai ter que fazer? 60 menos 30 vai dar 30 só de pornografia infantil. Muito bem, você tem 60 o total de denúncias. 30 não relaciona nenhum desses 2 crimes. Ou seja, quantas vão ter que estar relacionadas a esses 2 crimes? Basicamente 100 menos 30, igual 70. Se você tem 30 para pornografia infantil, 30 para os 2, sobrou quanto apenas para o tráfico de pessoas? 30 mais 30, 60, menos 70, 10. Então, eu posso afirmar que o maior foi para tráfico de pessoas? Errado. Questão erradinha. O maior foi para
pornografia infantil. Vamos à próxima. 10 denúncias foram classificadas apenas como crime de tráfico de pessoas. Olha lá, só identificar. Tráfico de pessoas, apenas tráfico de pessoas. Então, exclui esse grupo. Sobrou quantas? 10. Então, a questão está certinha. Não tem erro. 10 para tráfico de pessoas. Sucesso!